Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que a graça de Cristo seja contigo, que o amor de Deus esteja no teu coração e que em sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor dos Exércitos faça por você, por tua vida, por tua família, o que ninguém neste mundo pode fazer. Olha, Deus se importa com você, Deus quer te ver bem. Deus, em sua infinita bondade, Ele quer manifestar a sua glória e o seu poder na tua vida. Creia nisso. Creia na unção de Deus, creia na proteção, na direção, no cuidado. Creia no carinho de Deus por você e por sua família. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreve. Por quê, pastor? Por que eu tenho que me inscrever no seu canal? Porque este canal existe para ser um canal de bênçãos, um canal de paz para a tua vida. Este canal existe para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa e também a tua família no nome santo de Jesus. Olha, a Bíblia fala de um pecado que é o chamado pecado imperdoável. Você sabe que pecado é esse, não sabe? Este pecado é o pecado contra o Espírito Santo. Jesus disse uma vez, olha, se alguém blasfemar contra Deus o Pai, ainda tem perdão para esta pessoa, para este pecado. Se alguém blasfemar contra Jesus, o Filho, ainda existe perdão para este pecado. Mas, disse Jesus, se alguém pecar contra o Espírito Santo, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, este pecado não tem perdão. Pastor, por que o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável? É porque o Espírito Santo é mais santo, pastor, do que o Pai, do que o Filho? Por quê, pastor? Que pecado é esse? Qual é o pecado, pastor, contra o Espírito Santo? Muito se tem dito, muito se tem falado e até ensinado sobre esta passagem, sobre este pecado, o que seria este pecado contra o Espírito Santo. Primeiro, nós precisamos avaliar e entender qual é a função, qual é a atribuição do Espírito Santo em nossa vida. E esta resposta a própria Bíblia dá quando diz que é Ele, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence quando nós pecamos. É o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Em outro momento, a Bíblia de Jesus diz, olha, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Porque quando nós endurecemos o coração, nós não ouvimos ou não damos ouvido à voz do Espírito Santo em nossa vida. É importante lembrar, é importante notar que o Espírito Santo tem a função de nos levar, de nos conduzir ao arrependimento toda vez que nós pecamos. O Espírito Santo também nos dota de sabedoria, de humildade. O Espírito Santo também nos dota, nos dá, nos oferece, nos unge com os dons de Deus. Pastor, mas até agora eu não entendi qual é o pecado. Qual é o pecado contra o Espírito Santo, pastor? Ora, se o Espírito Santo nos convence do pecado, se o Espírito Santo é quem nos leva ao arrependimento, quando nós endurecemos o coração e nós não damos lugar, não damos ouvido à voz do Espírito Santo, não tem como se arrepender. Nenhum ser humano chega ao arrependimento sem dar ouvido à voz do Espírito Santo falando ao seu coração. O pecado contra o Espírito Santo, escreva isso no teu coração. O pecado contra o Espírito Santo é quando nós rejeitamos, nós endurecemos o coração, nós insistimos em não ouvir a voz do Espírito Santo. Nós vamos pecando, o Espírito Santo vai falando, a gente vai endurecendo, não vai ouvindo, e chega um momento que a gente não ouve mais a voz.
Não é que o Espírito Santo não fale, ele continua falando, mas nós não mais ouvimos a voz, porque decidimos no coração não ouvir, não aceitar a instrução do Espírito Santo. E se nós não arrependemos, se nós não nos arrependemos, não tem como alcançarmos o perdão. E se não podemos alcançar o perdão, nosso pecado se torna imperdoável. Repito, não é imperdoável porque Deus não queira perdoar, mas é imperdoável porque nós não aceitamos o perdão de Deus em nossa vida. Daí a importância, meu querido, minha querida, de todos os dias nós ouvirmos a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, olha o que Deus diz para você, para mim também, né? Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, atenta, ouve, recebe, obedece à voz do Espírito Santo. Toda vez que nós vamos praticar algo errado, um pecado, nós ouvimos a voz da consciência, né, falando, olha, não faz isso não, não faz isso não, isso é errado. Não é a voz da consciência, essa é a voz do Espírito Santo falando em nós, falando em nossa mente, em nossa consciência. Não faça isso. Depois que fazemos, depois que praticamos o erro, ele não cessa de falar, e agora não é mais para que não façamos, mas é para que nós nos arrependamos. Você lembra da expressão, já ouviu a expressão, olha, eu fiquei com a consciência pesada? Este peso na consciência é o Espírito Santo trabalhando, nos conduzindo para o arrependimento. Quando este peso na consciência vai acontecendo, e você não dá ouvidos, você não se importa, você não obedece, então começa o processo de endurecimento do coração. E aí agora chega um momento que a consciência não pesa mais. Chega um momento que você não mais se arrepende, repito, porque não ouve mais a voz. Ele continua falando, mas nós decidimos não mais ouvir a voz do Espírito Santo. Daí então, torna-se um pecado imperdoável, pelo simples fato de nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz de Deus falando ao teu coração através do seu Santo Espírito. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, busque ao Senhor, que o Espírito Santo vai te ungir de sabedoria, de dons, vai te ungir com perdão do Senhor. Recebe a palavra, recebe a unção, recebe a voz do Espírito Santo. Inclusive, neste momento, agora, enquanto você está recebendo esta palavra, o Espírito Santo está falando ao teu coração. Recebe esta palavra, não endureça o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, bendito, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo, bondoso e maravilhoso nome. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque insistentemente o Senhor fala conosco através do teu Santo Espírito, nos conduzindo ao arrependimento, nos conduzindo para mais perto de Ti, nos conduzindo, meu Deus, nos afastando para longe do mal. Nos ajuda, Pai, a ouvir, não só ouvir, mas obedecer, guardar em nosso coração a voz do Teu Santo Espírito, para que nós não pecamos contra Ti. Por favor, meu Deus, nos ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos. Unge este filho Teu, Pai, unge esta filha Tua com o Teu Santo Espírito. Eu clamo ao Senhor, eu peço a Ti, no nome santo do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu coração, o Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz,
em nome de Jesus. Recebe esta unção, recebe esta palavra no teu coração. Arrependa-se dos seus pecados e volte para Deus, porque o Espírito Santo vai te conduzir ao arrependimento e à salvação. Se esta palavra, se esta promessa, se esta mensagem fez bem ao teu coração, se de alguma forma você teve a sua vida edificada com esta palavra, compartilhe. Compartilhe esta voz do Espírito Santo falando aos corações. Manda esta mensagem, esta palavra para alguém que você ama. Escolha aí na sua mente 3 pessoas e dispara este vídeo. Eu te asseguro, viu? Vai ser bênção na vida dela, assim como foi bênção na tua vida. E que o Senhor te abençoe e te recompense, em nome de Jesus.